mais um episódio do Método Ágil. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje com o João D'Angelo. João é um milagre por si só pelo fato dele estar aqui. A gente já sabe que foi uma grande jornada, porque o João era uma pessoa tímida, gente. Vê se pode. Uns anos atrás ele nem cumprimentava as pessoas de tanta vergonha. E com muito desenvolvimento, né, João? A gente vai contar um pouquinho dessa jornada. Ele conseguiu aqui quebrar mais essa barreira. Seja bem-vindo. Obrigada por aceitar esse convite. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. João, fale um pouquinho de você, de onde você vem, quantos anos você tem. Meu nome é João, né? Sou casado, venho da cidade de Campos, do Goytacazes, interior do Rio. Casado com a Gisele, tenho 2 filhos, a Isabel e o João. Trabalho há um tempo com consultoria, né? Isso ajudou nessa jornada de perder o medo de falar, né? Não é um negócio simples, mas tem que ser trabalhado. Muito bom, ele fala muito bem, gente. Ele grava vídeos e a galera fica lá vendo várias vezes o mesmo vídeo dele. Ele fala muito bem, ele consegue captar, porque você fala com o coração das pessoas, né, João? Você fala com a alma das pessoas e esse é um grande diferencial para nós que trabalhamos com pessoas e temos essa visão do reino, né? Que é o que você tem. Conta um pouquinho da sua história. Você começou hoje, você está aqui, você tem projetos, já ajudava famílias há algum tempo, mas você tem vivido uma explosão de transformação, né, João? Nos últimos, daria para dizer, nos 4 anos? Sim. Né? Conta aí, o que aconteceu que você, de uma hora para outra, você decidiu mudar o rumo da sua vida, decidiu começar a se expor, decidiu começar a arrumar ferramentas para ajudar outras pessoas também. Conta aí, como que foi essa transformação sua? Eu comecei a trabalhar com consultoria em 2010, né? Numa metodologia, né, de treinamento no balde cheio. Tudo começou ali. Eu sempre fugi de gente, eu sempre queria trabalhar com bicho, porque eu não sabia, né, que a minha dificuldade tinha a ver com o propósito, hoje eu sei, né? E aí iniciou, né, esse trabalho com consultoria, trabalhar com gente, de apresentar, né, de conhecer. Só que aí eu coloquei o trabalho acima de tudo, né? E por colocar o trabalho acima de tudo, eu trabalhava 7 dias por semana, então eu estava perdendo a minha família, né? Eu não dedicava tempo para a família, achava que o dinheiro iria resolver o problema e que eu estava fazendo estava certo. Tive alguns avisos de Deus no caminho, não entendi esses avisos, e aí o último, né, aviso foi mais forte, né? Foi uma síndrome que eu descobri. Na época eu atendia 3 ou 4 médicos, eles quando viram meu exame, todos me olharam, né? Você via no olhar que eu estava morto, né? Meu Deus. Então foi muito forte, né? E aí depois fechou o diagnóstico e eu tive um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus eu fiquei 15 dias sem saber o que ia acontecer, confinado no quarto, que eu não podia suar. E Deus foi falando comigo, eu pedi uma chance para Deus para recomeçar. Meu Deus. E Ele me direcionar e me capacitar para fazer tudo certo, porque foi muito difícil, né? Eu tinha um filho meu filho tinha 8 anos na época, Abel já estava com 15 ou 16, né? E assim, tudo que eu estava fazendo estava no caminho errado e não ia adiantar de nada, né? Meu Deus. E aí foi quando Deus mudou toda a minha história, né? E a partir daí, ainda continuei teimando um pouquinho, né? Demorando a obedecer o que Deus tinha colocado no meu coração. Aí, aos poucos, conheci um médico que tratava minha irmã, que me ajudou no diagnóstico. E esse médico disse que eu não ia mais poder fazer o que eu faço. Meu Deus, ou seja, o ganha-pão do João era o ponto principal da vida dele, né? A gente até estava conversando um dia desse, eu falava assim, João, mas será que você tinha uma questão forte com o dinheiro? E aí ele me respondeu, ele falou, não, já, que eu tinha uma questão forte com utilidade, com o trabalho, com a profissão. Porque era uma maneira, né, João, de você servir também a família, né? Sim. Porque, querendo ou não, você tinha um salário que, sei lá, 5% da população alcança, né, durante a vida. Então, quando você se viu ganhando tudo aquilo, né, que pra você, naquela época, foi uau, né, eu cheguei no sucesso, consigo honrar minha família financeiramente. E é engraçado, né, porque às vezes a gente fala assim, não, ama o dinheiro, mas na verdade não ama o dinheiro, né, João? Foi até um ponto que você falou da família, né, que você chegava a cobrar a família por isso, né, se sentia injustiçado, né, porque você conseguia suprir toda a necessidade, né? Por muito tempo, eu me senti vítima da minha família, não me sentia valorizado, né? Até eu entender o que era a minha função na família. Como estava tudo errado, né? Era trabalho, 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 trabalho. Depois que organizou, né? Ficou Deus, eu, minha esposa, filhos, e depois vem o trabalho, aí tudo mudou. Mas até chegar nesse ponto foi muita pancada. Porque a gente aprende isso, né, João? Sim. O que você vai ser quando crescer? Automaticamente associam tudo àquilo que a gente vai escolher como profissão. Sim. Então, eu entendo que você passou. Eu, por muito tempo também, pensei, uau, quando eu tiver um posto tal, eu vou ser realizada. E assim, realmente, em termo financeiro, eu nunca sonhei em fazer o que eu estava fazendo na época. Mas aí o Senhor me mostrou, né, que não era sobre dinheiro, não era a estabilidade que eu estava dando para a família, né? E eu morrendo não teria sentido nada do que eu tinha feito, né? Foi tudo em vão. E aí eu pedi a Deus uma nova chance, pedi para Ele me capacitar, me direcionar, e me mostrar ao longo do percurso, né, como é que ia ser. Só que no meio desse processo, né, eu tive, em meio a tudo que estava acontecendo, né, muitos problemas emocionais que eu não sabia, né? Eu fui descobrindo também ao longo da trajetória. Meu casamento se findou, né? Meu Deus. Só que Deus é tão maravilhoso que eu fui levantado da minha casa no mesmo dia que a gente terminou, né? A minha esposa terminou comigo.
Deus me levantou. Na hora, no primeiro momento, eu falei, bom, agora eu me libertei, vou seguir a minha vida, é o que eu queria, porque eu me sentia vítima da família, não Sim, entendia a minha missão em casa. sim, sim. E falei, eu vou embora, eu vou viver a minha vida, né? Na ignorância, né? Só que Deus não permitiu. No mesmo dia, 2 horas depois, Deus me usou, né? Foi até engraçado que chamei a esposa para conversar e não era eu que estava falando. Eu estava sendo usado por Deus para falar tudo que eu estava falando. Era uma fonte, você já tinha aberto o portal, ó, Senhor. Eu já não posso mais nada, ó, se o Senhor não fizer. E foi uma loucura, que a minha esposa ficou ouvindo tudo que eu estava falando, apavorada, né? Não acreditando no que estava ouvindo. E eu tentava segurar, né? Tentava fechar a boca, não conseguia. Meu Deus. E ela falou, e eu falei, não sou eu. Ela, com a cara assustada. E aí a gente combinou de botar no papel tudo que estava incomodando, Meu Deus. um ao outro, e tentar recomeçar, né? Posso Sim. aprofundar um pouquinho mais nessa questão da vítima? O sentir vítima era porque, poxa vida, eu trabalho tanto, eu sofro tanto. O João, ele tinha bloqueio de descanso, né? Você não conseguia desfrutar, você não conseguia descansar, né? E não passeava, não viajava com a família. E era um dos pontos que a esposa pedia para que ele, né, ele revesse. E nesse momento que ele se sentia vítima e se sentia cobrado, ia intensificando uma ferida, né, João? Porque quando ele falava, poxa, mas eu entrego toda a minha vida, né? Porque era difícil você trabalhar por conta da síndrome que você ainda não tinha identificado. Eu sofria muito com isso, sem saber. O João, ele tem uma síndrome que 8 pessoas no Brasil foram diagnosticadas apenas. Então, ele tem dificuldade para processar sódio, né, João? Eu elimino sódio, magnésio e potássio. Você imagina você viver sem essas vitaminas. A gente que tem deficiência já anda se arrastando, você imagina ele que ele não tinha. E a vida inteira ele se arrastando, né, sem saber. Então, você imagina uma pessoa se esforçando tanto, trazendo sustento para casa, honrando, né, um papel que você nunca tinha conhecido de um homem, né? Honrar mesmo as necessidades, e aí ser cobrado ainda. Então, você imagina, às vezes a gente só olha o lado errado, né? Ah, mas é errado porque não faz. Mas, perdão, essa tosse. Mas a outra parte também tem um motivo, né, João? Você também significava o fato de não desfrutar de uma outra maneira, né? Porque você queria... Era uma intenção boa, apesar de estar estragando tudo, tinha uma intenção boa por detrás disso, Sim, né? sim. Então, quando ele fala sobre sentir vítima, é isso, porque não tinha uma gratidão e tinha uma cobrança. Só que, olhando para o lado dela também, né, João, como que sustenta um relacionamento, né? Hoje eu entendo perfeitamente, mas na época eu não conseguia enxergar isso, né? Não conseguia enxergar. E nesse momento, quando você se levantou na tua casa, você... Tudo transformou. Eu fui levantado por Deus, né? Eu falo que não fui eu, porque da forma que foi, aí a esposa botou no papel e eu botei no papel. Eu falei, escreve tudo que tá te incomodando. Ela escreveu 3 folhas de um lado do outro. Eu falei, meu Deus, eu tô mal. E eu botei só 2 linhas. Meu Deus. Aí ela foi falando tudo, com muita raiva, né? Sim. Aí eu percebi, foi bom, né? Que ali a gente tratou muita coisa. Foi. Eu falei, tá certo, eu me comprometo a fazer tudo que você tá pedindo. Eu vou te pedir só uma coisa. Aí eu pedi a ela só uma coisa, para ela cuidar da saúde dela. Meu Deus, João. E isso aí tem sido uma luta grande, mas Deus me honrou agora, né? Graças a Deus agora ela tá cuidando, né? Demorou muito, né? Eu comecei a agir primeiro, né? E agora ela tá fazendo. Dali para frente, a gente passou, ela é evangélica, eu era católico. E a gente passou eu falei para ela pra gente começar a frequentar o culto na igreja dela, Sim. porque não tinha sentido eu ir à igreja sozinho, Sim, porque sim. eu só ia à igreja sozinho na Sim. época. E a gente começou a ir à igreja no mesmo mês que a gente terminou e reatou no mesmo dia, né? Uau. E aí, em novembro, nós fizemos um encontro de casal, fomos Deus. convidados pelo pastor lá Deus tem da pressa, né, igreja. João? Porque no mesmo dia terminou, reatou, e aí 2 meses depois já estava no encontro, né? E a gente foi para o encontro de casal, e lá eu me converti. Foi maravilhosa a transformação que Deus fez na minha vida. E aí eu pude enxergar tudo que eu não via, né? Quanto eu era duro, né? Quanto eu enxergava as coisas pelos problemas emocionais que eu carregava, eu não sabia, né? Sim. Só que a minha conversão foi um negócio muito forte, eu e Deus, né? E aí Deus me mostrou, assim, o negócio foi tão forte que a minha esposa e a minha filha, que meu menino não tinha entendimento, ficaram assim, mamãe, o que está acontecendo? E ela também apavorada, né? Aí eu falei, gente, não tem explicação, é Deus, não sou eu. Eu jamais, porque assim, a Gisele falava assim, eu te falo isso há tantos anos. Eu falei, amor, mas eu não enxergava. E aí Deus foi tratando, depois a gente começou a frequentar certinho a igreja, depois no ano seguinte a minha filha se converteu e foi um momento muito especial na minha vida, que quando ela começou aí foi contra a vontade, hoje a Bebel já faz um trabalho bacana na igreja, Faz. é líder de célula, né, e Deus tem dado muitas bênçãos pra gente, né. Sim. Ele, assim, hoje eu só tenho a agradecer, né, tudo que Deus fez nas nossas vidas, né. Sim. Levei 2 anos para poder alinhar, né, o tratamento, né, porque o médico em São Paulo falou que eu não ia morrer disso, mas tinha que mudar de vida. Aí Deus colocou um nutricionista no meu caminho, Dr. Leonardo Gama, lá da minha cidade, e o cara que me abraçou, né, e a gente está caminhando junto, levamos 2 anos para equilibrar. Ou seja, quando ele fala equilibrar, é porque o João, ele trabalhava no sol. Isso. A renda da família era de um trabalho no sol. Ele dá consultoria de corte, leite corte, né? Isso, bovinocultura de leite corte. Isso. E então, como que ele iria trabalhar? Como que ele iria sustentar? E com isso, ele ia ter que viver uma vida reclusa, dentro de um quarto escuro, porque não podia suar, não podia... O que ia fazer? E aí Deus deu a clareza, né? E deu graças a Deus colocou esse homem. Como que era o tratamento, João? Você toma 40 comprimidos, né? Isso, eu tomo hoje 32 remédios e 8 suplementos, né? Então são 40 comprimidos todos os dias.
Eu antes até tinha vergonha, hoje eu perdi a vergonha, né? Eu tomava no potinho, né, pra ninguém ver. Agora eu já tô tomando aberto, porque eu dependo disso pra viver, né? E é um testemunho, né, João? Porque era pra você nem estar aqui. Sim, né? verdade. E aí Deus colocou essa pessoa, né, esse nutricionista, e falou assim, não, João, eu vou te ajudar. E eles descobriram que o sal integral ajudaria, né? Verdade. O sal pra mim foi uma libertação, né? Eu me senti livre, porque eu tinha que, até chegar no sal, usei água de coco, né? Então era um transtorno muito grande. Até no encontro de casal eu fiquei muito conhecido lá, porque era o menino do cooler. Eram Tomava quantos mesmo? 8 litros por dia. 8 litros de água de coco para que ele não passasse mal. Imagina, e hoje é quanto de... Hoje eu tomo de 4 a 6 litros de água com sal, né? Com sal. Todas elas com sal integral, mas minha vida hoje mudou. Eu eliminei 26 quilos, que eu enchei muito na Sim. época do coco, né? Sim, sim. E ganhei minha saúde de volta, né? Porque hoje eu tô equilibrado e, assim, água tem em qualquer lugar, é só levar o sal, Só né? levar o sal. Então, assim, facilitou muito, né? Fiquei 4 anos sem pegar cliente novos, com medo, Meu porque eu não sabia Deus. se eu ia continuar, né? E levei, 2 anos para poder alinhar e adaptar isso aí e ficar seguro. Meu Deus. É muita confiança em Deus, né? Sim, E sim. agora tá tudo Graças a equilibrado, Deus. mas eu imagino você nessa incerteza, né? Testa uma coisa, testa outra. Não tinha referência, né? Porque são pouquíssimos estudos disso em relação a isso, né? Sim, é porque é muito raro, né? Muito raro. E então, nesse momento que você viu a saúde, você pediu uma chance, tudo transformou. Tudo mudou. Só que é aquilo, né? A gente se posiciona, Deus vai dando as ferramentas, né, João? Sim. Mas no meio do caminho são muitos ajustes, né? O processo é doloroso. A gente vai, aí dá cabeçada, e fala, tá bom, Senhor, tá bom, né? E me conta aí, quando que foi de fato? Aí você teve a conversão, conheceu da palavra, tinha as questões emocionais que você identificou, e aí? E aí eu comecei a estudar, né? Que eu não tinha contato com a Bíblia. O contato que eu tinha com a Bíblia era através da minha mãe, que ela lia a Bíblia quando eu era criança. E eu comecei a estudar. E aí comecei um trabalho em casa, né? Para poder... A minha esposa era evangélica há muitos anos, mas não frequentava a igreja. E aí começou comigo, depois a Bebel, e aí foi todo mundo se envolvendo, né? Hoje a gente trabalha em todos os encontros de casais, né? É uma dívida que eu não vou ter como pagar, né? O que foi feito na nossa vida, né? Então eu faço questão de todo ano participar, a gente trabalha na... E assim, falar de Deus a gente fala todos os dias, né? Hoje eu peço muita clareza a Deus, eu durante muitos anos fui resistente, né? E hoje tudo que Deus manda fazer eu procuro fazer, e para ele me dar clareza do que tem que ser feito, né? Porque a gente não pode reter, né, o que ele... E assim, eu estou vivendo pela misericórdia dele, né? Ele me deu a graça, restaurou minha saúde, minha família, restaurou, hoje está restaurando minha vida financeira, meu trabalho, né? Tem trabalhado aí pela fé, né? Na hora que eu me converti, eu tive uma perda de 60% de orçamento. Gente, quando ele falou isso, eu falei, como assim? 60% do orçamento. Vocês imaginam? Eu, particularmente, João, eu que sou mulher, eu não consigo imaginar, imagino você como homem. Que trabalhar do Senhor que não foi. E sabe o que era legal? Porque eu conheci o João quando ele estava nessa curva de ascensão, né? Você estava quase... E era uma tranquilidade. E eu sempre falo do João, porque o João, ele é uma pessoa que ele transforma os ambientes que ele chega. E ele fez algo que poucas pessoas conseguem, que é mudar primeiro o núcleo familiar. Porque a gente quer, né, mudar... na verdade, a gente quer mudar a família, só que a gente não consegue, porque é cada um num tempo, né, João? Sim. Então, você precisa respeitar o tempo das pessoas, né? Então, por exemplo, minhas irmãs, elas foram ver um treinamento meu depois de 10 anos. E o João, ele fez um caminho que poucas pessoas conseguem, que foi gerar impacto aonde ele estava e muito rápido. Então, a transformação que hoje as pessoas de fora veem, as pessoas de dentro viram muito rápido e começaram a seguir. Eu sei porque eu tenho acesso a várias pessoas da família dele. E quando eu ouço as pessoas de dentro de casa falando, eu falo, uau, a transformação dele é real, o João é real. Então, é muito gratificante, João, poder ver uma pessoa como você que agora decidiu dar esse passo para fora. E falar, uau, vou impactar outras famílias agora, vou impactar outras pessoas. Porque é difícil você ver uma pessoa se levantando de verdade, né? Uma pessoa que de fato vive o que fala, né? E eu valorizo muito pessoas assim, João. Então, além de tudo, teve essa perda de faturamento. E aí o João decidiu mudar. Além de tudo, ele mudou toda a configuração do negócio, né? Verdade. Porque ao invés dele dar só consultoria agora ele foi pro campo. Ele decidiu criar os gados, né? Ao invés de só ensinar como fazia, ele decidiu. Só que você decidiu sem R$1 no bolso, né, João? Deus mostra pra gente o tempo todo, né? Eu tô 1 ano caminhando pela fé, né? Deus me deu uma propriedade de 5 alqueires, até do meu tio. Aí, através da conexão que eu tive com um parceiro que eu não conhecia, mas não tinha contato, aí eu arrumei outra propriedade de 35 alqueires e arrendei também. Não faço ideia do que é 35 alqueires. O que é? Em campo de futebol é o quê? Vamos dizer assim, um campo de futebol é porque alqueires, cada lugar tem um número, né? Vamos falar, o alqueirão seria 48.400 metros quadrados. O hectare é uma língua universal, né? Seria 10 mil metros um campo de futebol. 10 mil metros. Isso. Então o alqueire vai dar 4,8 hectares, mais ou menos, né? Que seria 4 campos de futebol. Isso. Você tinha quantos antes? Eu comecei com uma de 5 alqueires, seria 24 hectares e pouco. E hoje eu estou trabalhando numa de 35 alqueires. 35 alqueires. Exponencialidade, né, João? Quando eu falo da paz dele, às vezes a gente ia falar de alguma estratégia, ele fala, Jaque, eu já fiz o que eu precisava fazer e agora eu tô tranquila. Eu falei, João, então tá bom, tá muito fácil o meu trabalho, né, João? Você facilitou demais. Então, por quê? Porque ele gerou esforço, ele concentrou esforço no que dependia dele. Então ele foi, agiu, negociou. A princípio, não ia dar, mas ele tinha tanta certeza que ele fez dar certo. Aí ele deu um outro passo maior.
Tinha 5, agora tem 30. Você chegou, você tinha 1, 2 cabeças de gado, né? Na verdade, eu comecei sem nenhuma, né? 0 cabeça. Eu comecei com 30 animais em parceria. Mas quando a gente começou a conversar, Aí já tinha uma cabeça você já. tinha uma cabeça, né? Já Olha apareceu como a ele fala, já oportunidade. tinha. Cara, ele fala que assim, tipo, uau, eu não tinha nenhuma, agora eu tenho uma, né? É verdade. Isso aí, houve até um conflito em casa, né? Quando eu arrendei a do meu tio, e não teve problema nenhum, não. Só que eu tinha várias pessoas que estavam junto comigo. E você, não, se você não arrumar. E tinha um cliente que tinha falado comigo assim, se der tudo errado, eu boto o gado lá. Uau. E aí no dia, eu falei, eu vou precisar do gado. As portas se fecharam. E aí ele falou, não tem como botar o gado lá. Meu Deus. Aí foi quando Deus colocou esse amigo no caminho, né? Até hoje é meu advogado, né? É uma amizade nova, já conhecia há muito tempo. E através dele o gado entrou, um mês depois eu arrendei outra propriedade. E a Gisele falou comigo, a esposa, amor, você vai arrendar outra propriedade, você não tem dinheiro para botar o gado nessa aqui, você vai arrendar outra. Aí eu mostrei o áudio desse amigo num grupo. Eu falei, tô precisando ver um gado, quanto é que é? Ele falou assim, eu quero ser seu sócio, quero ser seu parceiro, Uau, meu Deus. vamos trabalhar junto. Eu falei, olha aqui, ó, é assim que Deus faz, não é problema meu. Se Deus abriu a porta, ele vai prover. A frase predileta do João, não é problema meu, eu só obedeço. Aí ela ficava alucinada pela minha calma, porque assim, na perda de orçamento que eu tive grande, no passado eu ficava indignado e ficava igual um doido para procurar trabalho, E eu tive uma fase na vida que eu enjeitei muito o trabalho. E ela também ficava indignada. Eu falava, amor, isso não é porta de Deus, eu não vou pegar. Hoje ela entende, hoje tem entendimento, mas na época... E quando aconteceu tudo isso, que eu entreguei minha vida para Deus e entendi o que ele queria para mim, fui entendendo, né, no meio do processo, eu não tive mais pressa, eu não tive mais ansiedade, eu não tive preocupação. Lógico, estava vivendo, cheguei no fundo do poço financeiramente. Mas é que Deus queria me mostrar. Hoje eu sei o que. Então eu fui preparado para isso. O processo é doloroso demais, mas para chegar no propósito tem que passar pelo processo. E aí Deus foi conectando as pessoas certas, eu arrendei essa propriedade e foram aparecendo parceiros. Cheguei a ter 350 cabeças nas 2 propriedades, tudo em parceria. E hoje, 1 ano e pouco depois, né, fez 1 ano em abril, que eu arrendei as 2 propriedades, aí hoje eu tenho 62 cabeças próprias, para honra e glória do Senhor. É ou não, milagre? 1 ano depois. Como que não é, né, João? É verdade. Mas milagre, quando a gente fala milagre caiu do céu, não. Ele fez por onde? Ele abriu todas as possibilidades para que isso acontecesse. Obedeceu, né, João? Sim. Buscou se desenvolver, consertou a sua casa, né, se ajustou, voltou para os princípios, né, de Deus. E princípio de Deus é como tudo começou. Voltou para as origens, né? Qual é o meu papel como homem? Né? Qual é o meu papel como pai? Qual é o meu papel como filho, como irmão? E ele foi ajustando os papéis. Então, a gente olha assim, uau, que incrível. Toda vez que você fala, 62 cabeças. Eu falo hoje que é só o início, né? Eu acho que é só o início. Isso muita que é coisa bom. vai acontecer, né? Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida, na minha família. E essas confusões familiares é porque eu não tinha um entendimento, né? O dia que Deus foi me dando o entendimento, por que eu foquei na família? Meu primeiro ministério é a família. No início todo mundo me viu como doido, né? Eu comecei a fazer uns cursos, umas imersões fora, todo mundo brigando comigo, porque eu estava cheio de dívida, né? E você vai investir em conhecimento, mas assim, hoje o que me deixa indignado é ver que quase todos os problemas que eu vejo das pessoas que eu convivo são emocionais. Exato, E isso João. me preocupa muito, né? Porque pessoas estão morrendo e matando por problemas emocionais. Exato. E eu estou acelerando o meu processo, né, para poder ajudar as pessoas que estão em volta. E o objetivo é quem cruzar o nosso caminho, né, a gente poder ajudar de alguma forma. A gente só é usado, né? Sim. Quem faz é Deus. Estava comentando da primeira vez que você fez o treinamento, né? O primeiro treinamento que você fez. O treinamento que a gente se conheceu, Sim. né? Eu vim para cá devendo mais de 200k, sem o apoio da família. Queimou no peito, eu vim, não sabia o que eu ia achar, não sabia nada do evento. E eu volto agora, essa semana, para um evento igual, né? Vim a segunda vez. E com a dívida paga, né, e com o apoio da família, né? Então, assim, Deus é maravilhoso. Eu não imaginava isso nunca. E nós estamos falando de novembro para hoje. Deus, é muito novembro do rápido. ano passado. 200 mil de dívida e hoje tudo ok, tudo em dia. Veio com medo, né, João? Porque você não tinha costume de andar em São Paulo. Ainda mais de ônibus. Eu Ainda não mais ando de de ônibus, cada ônibus. minha saúde, cada situação do que eu Deus. tenho que ter de cuidado, né? Mas Muito esforço, cara. aí Deus é maravilhoso. É que a gente foi muito ajudado, né, João? Sim. Quando a gente é muito ajudado, a gente também quer muito ajudar. E isso que você falou, né, de as pessoas duvidavam. Você já imaginou como que é você abrir mão de faturamento, né? Você abrir mão para viver aquilo que você tem como visão. As pessoas olhando, você até comenta, né, que as pessoas da família não te levavam mais a sério, né? Imagina para um homem isso, né, João? Minha esposa ficou apavorada. Minha esposa falava com você, meu marido tá ficando doido. E eu falei, filha, eu sei o que estou fazendo. Não é mais, porque assim, ela sofreu muito quando eu era impulsivo, quando eu agia por imaturidade e por impulso. Eu falei, eu não estou fazendo mais nada por mim. É o que queima no peito. A minha comunicação com Deus hoje é clara. E tem uma outra questão, João. Quando Deus fala com a gente, somos nós. Sim. É injusto a gente querer que o cônjuge, com que as pessoas entendam, porque são coisas específicas pra gente. Sim. Né? Então, às vezes, eles não vão ter essa visão e também faz parte do nosso processo Sim. de amadurecimento, né? O fato deles não saberem. Porque daí fica fácil, né? Verdade. Fica fácil obedecer quando tá todo mundo em prol. Agora, obedecer quando ninguém tá acreditando, ninguém acredita na tua visão, aí é que é o negócio. E que foi o que aconteceu, né? Chegou um momento que eu até falei com você, né? João, para de falar que você tá sem dinheiro.
Para de falar que você tá sem dinheiro. Já, mas eu quero contar testemunho. Eu falei, calma, calma. Mas assim, era milagre atrás de milagre. Toda semana, né, João? A gente Verdade. encontrava, acontecia alguma coisa. Toda semana acontecia. Eu falei, gente, mas que coisa, né? O que é uma pessoa que tá mesmo, né, ali alinhado com o que precisa alinhar, meu Deus? É muito rápido. Assim, eu não vou falar pra você que foi rápido, né? Porque foi doloroso. É rápido pra mim, né? Que tava de fora, né? Deus faz tudo certo, é tudo no tempo dele, né? Sim. O favor de Deus só alcança a gente em movimento, né? Você fica parado, Exato. só pedindo, sem estar no movimento, não tem como, né? Sim, sim. Então eu tive que fazer algumas coisas que jamais pensava em fazer, né? Mas a gente tem que obedecer, né? Sim. E o fruto melhor é quando a gente fala, né? Eu, por exemplo, estava falando com a Isabel, que é a filha do João, e você vê a marca que um homem de verdade, né? Que cumpre o seu papel em casa, gera nos filhos. E eu acho que é isso que está faltando, né, João? O homem, ele tá tão desvalorizado. Não foi o caso, né? Porque a Gisele lutava ali com você o tempo todo, mas às vezes tem homens que perderam a credibilidade e ele só reforça essa falta de credibilidade. Ele entrega os pontos. E eu já falei aqui algumas vezes, a gente vive em tempos difíceis para homem. Muito difíceis, né? O homem, ele tem que ser a casca fora. Mas aqui ele tem uma parte de vulnerabilidade, que a mulher, às vezes, não tá preparada. E a mulher começa, aonde é pra ele ser vulnerável, ele é socado dentro de casa. E eu não tô falando sobre ser uma pessoa permissiva, porque a Gisele, até falei pra ela, você precisa montar uma mentoria pra mulheres, porque ela foi muito, muito firme com você, né, João? E eu tenho certeza que o resultado que você teve foi porque ela foi uma confrontadora idônea, ela cumpriu o papel dela. Me botou muita pressão, Colocou né? muita pressão. Imagina um jaca tatu, né? Que não sabia falar com as pessoas, cumprimentar ninguém. E hoje tá gravando vídeo, né, que é uma evolução muito grande para mim, né? Tá vindo para eventos em São Paulo, né? Quando que eu pensei num negócio desse, né? A nossa conexão mesmo foi após um evento, né? Foi. Foi obra de Deus, né? E após um evento que a gente fez, né? No evento a gente não se encontrou, mas no pós a gente se encontrou. E tive muita paz, né? Porque eu tive clareza, né, do que estava acontecendo, não sabia o que era, mas você via que eu te perguntava o tempo todo. E você, depois que a gente se conectou, né, você foi me dando a paz que eu precisava, porque eu me culpava do problema de saúde que a minha esposa estava enfrentando, eu me culpava de não ser achava que não era um bom pai, né, para minha filha, que minha filha tinha muitos problemas. E aí você me deu essa tranquilidade, né, porque eu te pedi ajuda, porque você me avisou que eu não ia conseguir acessar a minha filha. E as coisas começaram a mudar e eu comecei a ver uma mudança, né, e pude. Meu papel já estava certo na minha cabeça. Só eu não sabia o resultado que ele estava tendo na minha filha, né. Na minha esposa, eu até vi, né, porque quando eu entendi e virei o foco para ela, né, como está sendo agora, eu já estou vendo essa mudança, esse retorno, né, da minha mulher que tratando a saúde, se cuidando. E assim, o que mais me preocupa é tudo emocional. Emocional. E a gente está nesse caminho, né, João? Graças a Deus você está conseguindo conduzir elas. E quando eu falava para o João, você não vai conseguir alcançar. Porque cada um tem um recurso de linguagem, né, João? Sim. Cada um tem um jeito de ser acessado. E o papel do João é de proteção, né? O papel do João, às vezes, não vai ser cura emocional. Vai ser evitar algumas questões emocionais, mas não vai ser cura, né? Até porque sua especialidade é outra coisa. A minha especialidade é outra coisa. Se eu for lá trabalhar com um boizinho, eu vou deixar todo morrer. João, eu plantei 3 vezes um pé de manjericão. E as 3 vezes morreu. Você imagina você colocar 60 bois na minha mão? Eu mato tudo. Então, cada um tem uma habilidade. Daqui a pouco você vai começar a trabalhar também, eu creio, conduzir outros homens. Quando a gente trabalha com isso, alcançando pessoas, a gente aprende a entender o canal. Às vezes você vai falar a mesma coisa de um jeito para uma pessoa, mas às vezes você vai ter que esmurrar a outra para ela entender, né? E tem tempos, às vezes essa que você esmurrou hoje, amanhã você vai ter que dar um abracinho e assim por diante. Então, é nesse sentido, pedir ajuda, porque foi onde ele falou, Jaque, você consegue me ajudar? Né? Às vezes tem aí uma outra, às vezes tem uma tia que você confia e que a sua filha, né, que o seu filho ouviria, ou talvez tenha um amigo, né, que você pode pedir ajuda, ou um psicólogo, né, João, que isso é fundamental. Essa é a questão, né, João? Você saber a hora de pedir ajuda, saber na hora de levantar a mão e falar assim, não é mais comigo, e ter essa humildade, né? Uma das características que eu vejo em você é a humildade. Você pode não concordar, mas você testa. Tem que testar, né? Você Senão testa. Você não vai saber, tem que testar. E eu acho que foi por isso, quando eu falo rápido, eu entendo que foi por isso. Você testa muito rápido, você não fica esperando o negócio, né? Cara, é isso, tá bom, não concordo, não assentou no meu coração, mas eu vou fazer do mesmo jeito. E isso pra mim é admirável, né, João? Por mais Joãos, né? E por graça de Deus você tá aqui, as pessoas tenho certeza que você, de alguma maneira, foi tocado. Mas agora o João, ele vai começar a trazer isso para mais empresários. Você já tem um grupo, né, de empresários lá em Campos? Tem um grupo de amigos lá que a gente começou a conversar e caminhar. Até a gente vai ver se começa a se encontrar mais vezes, né? A gente já se encontra. Com um eu já me encontrava direto, né? Agora eu vou ver se eu consigo crescer um pouquinho esse grupo, a gente trocar ideia e crescer junto, né? Porque diante do que eu tenho visto, né, da mudança que eu vi na minha vida, na minha família, a gente não pode ficar vendo as coisas e ficar quieto, né? Foi o que me gerou indignação, foi quando eu te pedi ajuda, né? E assim, eu fico nervoso, né? Porque eu fico vendo as pessoas sofrendo, às vezes eu identifico alguma coisa, só que como você falou, eu não tenho a técnica de acessar, de ajudar, mas me deixa indignado, né? Porque eu que não tenho conhecimento, detectei, né? E começo a enxergar. E é difícil, é o que você falou, a pessoa tem que estar aberta a ouvir, né? Porque se você não estiver aberto a falar do assunto, a expor,
E a tratar não tem jeito, né? Não tem como resolver. Né? Não tem, mas uma coisa é fato, por mais que você não tenha ainda a técnica, né, para alcançar várias outras pessoas, você já tem a técnica de alcançar alguns tipos de pessoas, que é o que ele já começou a fazer. Ele já começou a montar movimento, mesmo sem tanta técnica, né, João? Porque a transformação ela é muito mais importante do que a técnica. O que a gente tá falando aqui é pessoas específicas, tipo família, né? Sim, é mais sim. difícil. Mas não espere ter técnica para começar a fazer. Você, o que você fez? Você falou assim, gente, tá queimando. Ele fica mesmo indignado, ele fica doido. Meu Deus, mas eu tô vendo que o problema é esse. E ele pegou esse tanto de gente e trouxe pra São Paulo num curso, né, João? Tá fazendo a mentoria, verdade. Aí ele trouxe, colocou todo mundo dentro do carro, quebrou o carro, né, João? No meio do Foi, caminho, o pessoal falou, quer desistir, falou, foi, não. não, vamos alugar um carro e vamos seguir viagem. É, ele firme. Mas comece, né, João? Comece com o que você tem. Ele começou com um grupo de amigos. Algo que a gente fala muito sobre a indignação, né? É muito melhor, né? Você ser indignado e fazer de um jeito errado do que você ser indignado e ficar calado. É muito pior. Né? É muito pior você ver as coisas acontecendo na sua frente e você fala, uau, eu poderia ter feito algo para mudar. Eu senti isso na eleição, João. Eu senti, me deu o princípio de fibromialgia. Caramba. Porque eu falava, eu tô calada. Eu estava atendendo na época 32 empresas. E eu calada, sem falar do que eu sabia, da mensagem que tinha me curado, da mensagem que tinha me tirado do fundo do poço. E aí eu falei, uau, eu tenho responsabilidade no resultado dessa eleição. Então chegou o momento de abrir a boca e aí comecei a gravar vídeo, comecei a frequentar lugares também, como você começou, inclusive a gente se encontrou num desses. E eu falei, meu Deus, faz mais de 10 anos que eu trabalho com isso e faz mais de 5 que eu não abro a boca para falar nada. Então eu me senti muito incompetente nesse sentido, né? Tem uma mensagem específica para o coração de alguém aí, das pessoas que estão te assistindo hoje? O que eu tenho refletido muito, né? Uma coisa que tem queimado no peito é para os homens, né? Buscar ajuda, né? Esse negócio que eu senti, né? Me sentia vítima da minha família porque não era valorizado em casa. Tava faltando era comunicação. Uau. Entender o que estava faltando em casa, né? Porque você trabalha o dia inteiro, chega em casa estressado, mas a esposa também teve um dia difícil, os filhos. O problema de cada um é um problema grande para cada um deles. E se a gente não se comunicar e não conversar sobre o assunto, às vezes tem que pedir ajuda a outros homens, a amigos, né? Para poder trabalhar. Hoje eu estou vendo, num grupo que eu frequento, casamentos se desfazendo por falta de comunicação e por homem achar que está fazendo demais e não é reconhecido, não é valorizado pela família, pela esposa, né? E assim, é o alvo do inimigo, né? A família, né? Então a gente tem que fortalecer, por isso que eu comecei pela família. Hoje, assim, quando eu comecei nesse movimento, né, eu ouvi muito de algumas pessoas, né? Só que hoje a minha comunicação com Deus é clara. E eu peço a Ele para ser cada vez mais clara, né? A situação você dá uma vida muito boa para sua família, para sua esposa, para isso, eu não merecia isso, eu não merecia. Só que hoje eu não escuto. Eu vim ao mundo para morrer por eles. Uau. Então eu vou fazer o que eu tiver que fazer por eles. Quando eu comecei o tratamento da minha esposa, a gente faz um tratamento em BH, eu não tinha dinheiro para bancar o tratamento. E foi aí que eu consegui mostrar para ela que Deus estava provendo. 2 dias antes da gente ir, a consulta já estava paga. Uau. Porque começou no tratamento da minha mãe. Minha mãe, infelizmente, veio a falecer, mas eu descobri tudo que a mamãe tinha através dessa médica de lá. E aí a minha esposa falou, como é que vai ser? Não sei, eu chorei na consulta. Falei com a médica, ó, a senhora é a última chance, é fruto de oração. A senhora seja usada por Deus para mudar. Daí, quando a gente voltou agora recente, no tratamento que está dando continuidade, Deus me honrou e eu pude arcar com o tratamento. Até eu fui planejando uma coisa e era outra, e eu falei com a esposa, fica tranquilo que hoje dá para resolver. Então Deus é maravilhoso. Deus é perfeito, né, João? E isso que o João fala, o olhinho dele chega a brilhar, porque ele é a realização de um homem que faz o seu papel, né? Porque às vezes o homem, João, ele não foi ensinado, na maioria das vezes ele não foi ensinado a fazer o seu papel. Verdade. E aí ele fica colhendo frutos e não entende o porquê, mas é por causa da tua base. O João, ele olhou para a autoestima dele, ele olhou para a identidade dele. Ele tirou todas as camadas, né, João? Sim. Que alguém dizia, que as pessoas diziam, que o mundo, que a sociedade dizia. Ele disse não para vários sistemas ali. E ele disse, uau, qual é a minha identidade? E aí ele foi descamando. E por isso que é muito simples fazer o seu papel hoje, né, João? Hoje é. É muito simples, porque ele foi no alvo. Quem sou eu? Para que eu nasci? Às vezes você está angustiado, às vezes você está perdendo a família, simplesmente porque você não entendeu a sua identidade. Você ainda não curou a sua autoestima, né, João? E a gente vem sempre falando dos 5 sensos da autoestima. É inevitável a gente não falar, né? Verdade. O senso do pertencimento, o senso do merecimento, o senso da capacidade, o senso da responsabilidade, porque às vezes está muito alto, às vezes está muito baixa, e o senso de valor. Como que estão esses 5 sensos na sua vida? Entendeu? Então, o João está aqui como resultado de um trabalho intenso de transformação, de autoconhecimento, né, João? De fé, de busca, de humildade, né? E de intimidade com Deus, né? Porque é só o Senhor para realmente nos ajudar a chegar no que somos, né? Verdade. Não tem como desconectar uma coisa da outra, né, João? Impressionante, Não né? faz sentido nenhum. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tem alguma mensagem final? Convite? Só agradecer a oportunidade, né? Agradecer tudo que você tem feito, né? Por mim e pela minha família. E que Deus continue te usando para ajudar mais pessoas, mais famílias, né? Amém. E você também, João. Conte comigo aí, eu tô aí, porque é o mínimo que eu posso fazer, né? Você vem falando comigo há tempo e eu venho resistindo, né? Mas é um início, né? Eu acho que é o primeiro passo. Sim. Você que é de Campos, você iria num treinamento de autoestima com o João? Ó, já começando. Eu tô intimando ele. Agora é um evento, João. Bora fazer um evento. Se coloca lá, 10 pessoas mesmo na sala da cozinha, pode ser, né? Vamos começar do começo.
Mas se você é de Campos aí, coloca aí essa mensagem e compartilha também com quem tá precisando, ou para quem também, enfim, quem você sentiu no coração. Às vezes você nem sabe que a pessoa tá precisando, você envia, você ainda é um instrumento de Deus na vida da pessoa, né? Então compartilha esse vídeo com as pessoas que você gosta, as pessoas que você ama. Obrigada, João, mais uma vez por você estar aqui. É uma honra estar nessa caminhada com vocês, com você, com a Gi, com a Isabel e agora com a sua irmã. A gente vai começar um projeto muito legal com ela, extremamente. Ela já tá encaminhada, é sua discípula, né? Ela já tá encaminhada. Que Deus abençoe. Amém. Gratidão por tudo. Eu que agradeço a oportunidade. Nunca me imaginei passar por uma situação dessa. Mas Deus é maravilhoso. Gratidão. Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo episódio. Compartilha, siga as nossas redes sociais também. Jaqueline Demamed, João. Como que tá a sua rede? Tá, João. D'Angelo Neto J. D'Angelo Neto J. Então siga o João, acompanha o trabalho dele. Os vídeos dele eu já falo pra vocês que é viciante. Então, você que gosta aí de agro, siga ele. Você também que gosta dessa parte de desenvolvimento emocional, siga que ele vai começar a postar mais coisas lá também. E muito obrigada pela audiência. Até o próximo episódio.